Zacarias capítulo 13, diz assim a palavra do Senhor: Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro. Diz o Senhor dos Exércitos: fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas volverei a mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo e purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo, e nela dirá: o Senhor é meu Deus. Amém. Vamos orar? Senhor Deus amado e soberano, Senhor nosso, reconheço, Deus, que nós não podemos, ó Senhor, produzir em nós mesmos fruto algum. Reconheço, ó Deus, que dependendo da nossa própria força, nada podemos fazer. Sobretudo, ó Senhor, proclamar a Tua palavra, que é santa, perfeita, verdadeira. E somos pecadores. O Teu servo é pecador, Senhor. Tu sabe todas as coisas. Assim como todos os homens, pecamos contra Ti. E por isso somos completamente dependentes da Tua misericórdia. E nesta hora, ó Deus, que a Tua palavra será proclamada. Te suplico, ó Deus, que Tu possa falar à Tua igreja. Que possa usar este servo para comunicar a Tua verdade, com pureza. Ilumina, ó Deus, a minha mente, para que eu possa proclamar tão somente aquilo que Tu mesmo revelaste na Tua palavra. Que Teu povo seja abençoado, Senhor. Seja edificado. E a glória seja somente Tua, em Cristo Jesus, é o que te pedimos e agradecemos. Amém. Normalmente, quando nós pensamos em um pastor, sobretudo porque nós temos aquela belíssima imagem do Salmo 23, a nossa mente evoca uma imagem serena. Um homem simples, com o seu cajado em mãos, conduzindo cuidadosamente o rebanho por pastos verdejantes, junto a águas tranquilas. É uma figura de cuidado, de direção e de proteção que o próprio Deus usa e aplica a si mesmo. Mas essa não é a imagem que nós encontramos neste texto. Aqui, Zacarias nos coloca diante de uma cena abrupta e profundamente perturbadora. O pastor, ele não está conduzindo o rebanho, mas o pastor está ferido. A cena muda repentinamente. Aquele que cuidava das ovelhas é atingido por uma espada. Não há nenhuma preparação no texto, não há nenhuma transição. A espada se levanta, o golpe é desferido e o pastor cai. A imagem gráfica é muito forte, desconcertante, que rompe completamente com as nossas expectativas. Não é assim que esperamos ver um pastor. Não é assim que imaginamos o cuidado de Deus pelo seu povo. E, no entanto, é exatamente essa figura que o profeta nos apresenta. Uma imagem deliberada, carregada de significado, que nos obriga a parar e considerar com atenção aquilo que está sendo revelado aqui. Entretanto, antes de considerarmos diretamente o nosso texto, é necessário situá-lo dentro de um contexto em que o profeta Zacarias, ele proclamou esta palavra, dentro deste contexto. Porque nós estamos aqui na secção final do livro, onde as profecias
tem um tom mais intenso e concentrado nos atos decisivos de Deus em favor do seu povo. Nos capítulos anteriores, especialmente no capítulo 12, vemos o Senhor prometendo intervir de maneira profunda. Ele derramaria o Espírito de graça e levaria então o povo a olhar para aquele que foi transpassado. E isso produziria no povo um profundo lamento. Um lamento verdadeiro. E em seguida, no início deste mesmo capítulo, no capítulo 13, há uma abertura aqui de uma fonte para o pecado e para a impureza, trazendo purificação ao povo. E é nesse fluxo que chegamos agora ao nosso texto. E o profeta, ele não está aqui trazendo um novo tema desconectado. Ele está aprofundando a maneira pela qual Deus realiza a sua obra em favor do seu povo. Este é o tema. Deus está realizando uma grande obra, prometendo que realizaria uma grande obra em favor do seu povo. Então ele vai aprofundando isso, e aí ele usa essa figura tão chocante de um pastor ferido, esvaindo-se em sangue por uma espada. Como eu disse, essa cena não é uma cena isolada. Tudo isso faz parte de um movimento maior dentro do plano de Deus. Um movimento que envolve ferimento, dispersão e, finalmente, purificação. E é por isso que nós vamos considerar, em primeiro lugar, aí no versículo 7, a primeira parte do versículo 7, o pastor ferido, segundo o decreto soberano de Deus. Nós vamos considerar esse texto sob o seguinte tema: o pastor ferido e o povo purificado. O primeiro ponto é o pastor ferido segundo o decreto soberano de Deus. O que é que nós vemos aí? Zacarias nos apresentando um pastor. Mas note que este pastor não é um pastor comum. O próprio Senhor chama de meu pastor. Essa é uma expressão que revela uma relação singular, íntima e distinta. Não se trata de alguém dentre muitos. Temos aqui um pastor que pertence de modo especial ao Senhor, a Deus, ao próprio Deus. Além disso, ele é descrito como um homem que é o meu companheiro. A palavra utilizada para homem aqui é uma palavra diferente daquela que é mais comum nas Escrituras quando se refere a homem, a Adam. Mas esta palavra aqui, ela carrega uma força e vigor diferente. Ela diz que este homem não é um homem qualquer, mas é um homem forte, um homem poderoso, um homem que em sua plena capacidade. É muito importante ele usar essa expressão, porque este homem, ele é realmente forte, é um guerreiro. Ele não é alguém indefeso, é alguém poderoso, em sua plena capacidade. E este homem também, ele é chamado de amit, ou seja, companheiro, que indica uma proximidade real, uma associação constante. Alguém que está ao lado, que tem uma relação íntima e direta com Deus. E essa combinação, ela não é casual. Ela aponta para alguém que não apenas serve ao Senhor, mas que está em uma relação profunda de comunhão com Ele. A linguagem usada por Zacarias sugere uma proximidade que ultrapassa aquela proximidade de um mero servo, e que se aproxima à ideia de igualdade, uma igualdade relacional. Diante disso, a identidade deste pastor se torna clara. Não estamos diante de outro senão do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o pastor supremo. Foi ele que o Pai confiou um povo desde a eternidade. No conselho eterno da redenção, este rebanho lhe foi entregue. Ele mesmo declara lá em João, no capítulo 10, que ele é o bom pastor, é aquele que conhece as suas ovelhas, e é este que dá
é Ele que dá a vida por elas. Mas o texto também nos conduz, além de sua função pastoral, nos leva à sua pessoa. Ele é chamado de companheiro do Senhor porque participa da mesma natureza de Deus. João declara que é o Verbo que estava com Deus e que era Deus. Paulo afirma que ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou usurpação ser igual a Deus. A Escritura, em diversas ocasiões, vai mostrar que Jesus Cristo, de fato, é o Deus de Deus. Como diz aquele credo antigo, luz de luz, Deus de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Zacarias o chama de homem. O que temos aqui, portanto, é uma revelação profunda. Aquele que é ferido é verdadeiro homem e, ao mesmo tempo, é plenamente Deus. Neste versículo, o profeta nos concede um vislumbre da pessoa do Messias. Aquele que é simultaneamente Deus homem, o pastor designado pelo próprio Senhor. E de forma mais decisiva, sabemos que o pastor de quem Zacarias fala é o Senhor Jesus Cristo, porque no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus Cristo assim se identifica. Nós vamos ver isso nos Evangelhos, sobretudo em Mateus, no capítulo 26, versículo 31, assim também como Marcos 14, versículo 27. O Senhor cita diretamente esta profecia e aplica a si mesmo. Ele diz assim: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão, ou seja, está escrito, quando ele fala de si mesmo. Note que no texto, nos Evangelhos, perceba que Jesus, o que Jesus está fazendo? Ele não apenas menciona o texto, ele se identifica com ele. Ele declara de forma explícita e inequívoca: eu sou esse pastor. Eu sou aquele que será ferido. Então a cena se intensifica aqui. Está lá o pastor, o filho, aquele que é companheiro de Deus, diante do Senhor, aquele que é chamado um comigo. Está Deus então contemplando o filho. E o que é que nós esperamos então de Deus? À luz dessa relação tão íntima, tão próxima, o que é que nós poderíamos esperar da parte de Deus? Há entre o pai e o filho um vínculo eterno de amor. A Escritura nos diz que o filho é o deleite do pai, está lá em Provérbios capítulo 8, que estava no seio do pai desde a eternidade, de João capítulo 1, versículo 18. Tudo nos levaria então a esperar um movimento de acolhimento, de comunhão, mas é exatamente o oposto que ocorre aqui. Ao contemplar o filho, o Senhor então clama: desperta, ó espada, contra o meu pastor, contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. A espada então é convocada como instrumento de execução. No contexto, ela representa o juízo, a aplicação da justiça. Ora, como pode isso? Nos tempos antigos, era por meio da espada que a sentença era cumprida no mundo antigo. Por isso, ela se tornou um símbolo de justiça que pune o culpado. E é precisamente esta imagem que Zacarias utiliza aqui. Quando o Senhor ordena que a espada desperte, Ele está convocando o juízo, está determinando que a justiça seja executada. E de maneira surpreendente, profunda e solene, essa justiça está direcionada contra o próprio filho. Isso nos coloca diante de uma tensão inevitável. O pai ama o filho é santo, é perfeito, é justo, sem pecado, e ainda assim é contra ele que essa espada se levanta.
Como compreender essa realidade? Precisamos entender, irmãos, que ao contemplar o seu filho neste momento, Deus o Pai vê aquele que carrega o pecado do seu povo. O apóstolo Paulo mais tarde vai dizer que ele se fez pecado por nós. Não significa que Cristo tenha se tornado um pecador. Não, não se trata disso. Mas que ele foi plenamente identificado com o pecado do seu povo, assumindo a sua culpa diante de Deus. Assim, quando o pai olha para o filho, ele o vê nessa condição, como portador, como carregador de pecados. E Deus, sendo absolutamente santo, não pode contemplar o pecado sem julgá-lo. A sua justiça exige resposta. O pecado deve ser punido. E essa punição, ela é real. E corresponde à gravidade da ofensa contra Deus. É nesse contexto que o texto de Zacarias deve ser compreendido. O Senhor então desperta a espada e ele ordena que ela seja executada contra o seu próprio filho. Deus, em seu amor por pecadores como eu e como você, determinou entregar o seu próprio filho. E não havia outro caminho para a reconciliação. Não havia outra alternativa. A redenção exigia que a justiça de Deus fosse plenamente satisfeita. Isso só poderia ocorrer por meio do sacrifício do Filho, que é um com Ele. Como um representante perfeito, perfeitamente Deus e plenamente homem. A Escritura fala disso em muitas ocasiões. Nós cantamos há pouco, Isaías 53. Diz então, o texto de Isaías diz que foi da vontade de Deus esmagá-lo, moê-lo. Nós estamos, irmãos, lidando com uma categoria que não é humana nem simples, mas com um mistério profundo da obra redentora, dentro do conselho eterno de Deus. Nós podemos, com cautela, recorrer a alguma analogia dentro da própria Escritura, conhecida em Gênesis, por exemplo, capítulo 22, Abraão sobe ao Monte Moriá com o seu filho Isaque, seu único filho. E ele prepara o altar. E o momento que chega, em que ele levanta a mão para oferecer o seu filho em sacrifício, naquele instante, o Senhor intervém e provê um substituto. Entretanto, no caso de Cristo, porém, não há interrupção. Não há voz que detenha o golpe. Não há substituto adicional. O filho é entregue. A espada que deveria punir o pecador é aplicada sobre ele. A justiça é plenamente satisfeita em seu sacrifício. E diante disso somos levados a contemplar a profundidade do amor de Deus. É um amor que não ignora o pecado, mas provê em si mesmo um meio para tratá-lo. Um amor que não anula a justiça, mas a cumpre perfeitamente. Isso nos coloca diante de uma pergunta necessária. Temos nós considerados essa realidade, ou considerado esta realidade com devida seriedade? Frequentemente, nós ouvimos sobre a morte de Cristo. Estamos acostumados com essa linguagem. Mas o perigo está justamente aí. Aquilo que deveria nos conduzir a quebrantamento, a reverência, pode se tornar comum aos nossos ouvidos.
O texto, porém, não permite esta indiferença. Deus feriu o seu próprio pastor. Agradou moê-lo. Essa verdade exige de nós não apenas uma compreensão intelectual, mas uma resposta. Uma resposta. Olhar para si mesmo e dizer: Senhor, como eu sou terrível, como eu sou mau. Foi por minha causa que o pastor foi ferido. Como disse Lutero, todos nós andamos com os pregos da cruz em nossos bolsos. Todos nós. Mas por outro lado também encheu o nosso coração de gratidão, dizendo: Senhor, louvado seja o teu nome por essa obra maravilhosa. Eu jamais poderia resolver esse problema. Mas aprove a ti, ó Deus, ferir o teu filho por mim. Deus feriu o seu próprio pastor. E isso isso trouxe uma consequência direta. Quando isso acontecesse, Zacarias vai dizer que quando isso acontecer, quando este ferimento acontecer, vai acontecer algo também terrível. Isso me leva ao segundo ponto, ainda no versículo 7. Diz aí que a dispersão das ovelhas, como efeito do ferimento do pastor. O texto afirma que ao ser ferido, uma vez que o pastor ser ferido, ocorre uma consequência imediata e dolorosa: as ovelhas se dispersarão. A pergunta então é: quando é que isso se cumpriu? Esse cumprimento se dá no jardim de Getsêmani, conforme lemos lá em Mateus capítulo 26. Era noite, o Senhor estava lá no Monte das Oliveiras, no jardim, e ali derramou a sua alma diante do Pai. 3 vezes ele orou, pedindo que, se possível, o cálice, que é o cálice da ira de Deus, fosse afastado. E em todas as vezes, não houve mudança do curso determinado. Não havia outro caminho. Antes mesmo que chegasse ao jardim, Jesus já havia preparado seus discípulos para aquilo que iria acontecer. Ele disse: todos vocês ficarão escandalizados de mim esta noite, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Ele cita diretamente Zacarias, aplicando o texto àquela situação. E foi exatamente o que aconteceu. Após o momento de oração, quando o Senhor volta e encontra os seus discípulos adormecidos, e ele declara então que a hora havia chegado. Durante toda a Páscoa, toda vez que acontecia uma Páscoa, Jesus Cristo então vislumbrava aquele momento em que ele seria ferido pela espada. A cada Páscoa. E a sombra dessa espada seguiu o nosso Senhor durante toda a sua vida terrena. Mas agora, naquele momento, havia chegado a hora em que essa espada cairia sobre ele. Judas se aproxima, acompanhado por uma multidão armada, enviada para prendê-lo. A tensão se intensifica, Pedro reage impulsivamente, desembaia, tira a espada da bainha e fere o servo do sumo sacerdote. Mas a resistência é momentânea. Logo em seguida, lemos de forma simples e clara que todos os discípulos, todos, deixando-o, fugiram. Deixando-o, fugiram. Todos. Aqueles que em poucas horas haviam afirmado com convicção que jamais o abandonariam, especialmente Pedro, que declarou que estava disposto a morrer com ele, agora se dispersam. Mas isso não foi um acidente. Havia uma necessidade teológica dessa dispersão. Porque o caminho que Cristo deveria percorrer era um caminho solitário. Ele seria pisado
sozinho. Ele enfrentaria o juízo sozinho. O peso do pecado do seu povo não poderia ser compartilhado. Nenhum dos discípulos poderia participar dessa obra. E é por isso que quando o pastor é ferido, as ovelhas se dispersam. E assim o texto se cumpre, de forma exata, concreta e inevitável. Mas isso não esgota o que o texto nos mostra. O Senhor acrescenta algo aí. Que Ele voltaria a sua mão para os pequeninos. Que coisa maravilhosa! Sim, as ovelhas serão dispersas, mas eu vou voltar as minhas mãos para os pequeninos. E surge então a pergunta: quem são esses pequeninos? Em primeiro lugar, o termo se aplica aos discípulos. Naquela ocasião, aqueles discípulos de Jesus. Mas em um sentido mais amplo, abrangente, isso inclui todos os crentes em todas as épocas. São chamados de pequeninos por uma razão muito clara. Eles não são como o pastor ferido, que é um homem poderoso, um guerreiro. Não foi ferido porque ele era fraco. Ele mesmo se entregou. Naquela ocasião em que ele foi preso, ele disse: ora, se eu quisesse, eu poderia convocar uma legião de anjos. Ele se fez pobre, se fez fraco. Mas estes não, estes pequeninos, realmente fracos, por natureza. São chamados pequeninos por uma razão muito clara. Essa, de fato, é a condição do povo de Deus. O mais firme dos crentes permanece em si mesmo fraco, dependente, sem suficiência própria. Toda a sua força reside no Senhor. Quando o texto afirma que Deus voltará a sua mão para os pequenos ou pequeninos, ele está descrevendo uma ação que envolve oposição, disciplina e provação. E ao olharmos para a história, percebemos que isso se cumpriu de maneira evidente. Após o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste, o que se segue imediatamente é o quê? Perseguição. Pedro e João são levados diante do sinédrio, interrogados, proibidos de pregar. Pouco depois, a oposição se intensifica. Em Atos 8, vemos que Saulo é usado como instrumento de perseguição, avançando contra a igreja com violência. Esse padrão que não se limita ao período apostólico dos primeiros séculos, mas o Império Romano nos séculos seguintes vai perseguir severamente os cristãos. Muitos foram mortos, lançados às feras, queimados. E ao longo da história da igreja, novos períodos de perseguição vão surgindo. Na Reforma, em diferentes regiões da Europa, ainda hoje, em diversas partes do mundo, as pessoas falam muito de grupos que são minorias, que são perseguidos, mas não existe uma minoria mais perseguida do que a Igreja de Cristo, em todo o mundo. Não existe pessoas mais perseguidas do que cristãos. Nada disso, porém, deve nos surpreender. O próprio Senhor advertiu aos seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro ele odiou a mim. Eles odiou a mim. Segui-lo implica em participar em alguma medida do mesmo padrão de rejeição. Como o apóstolo Paulo afirma, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. E diante disso surge uma questão inevitável. Por que Deus então permite isso? Porque Ele volta a sua mão para os pequenos. A resposta
não estar em indiferença ou em falta de cuidado de Deus para com o seu povo. Deus ama o seu povo. Durante esse processo, Deus está cuidando destes pequenos, lhe dando graça, sustentando. Ele está cuidando da sua igreja. Mas em sua sabedoria, Ele governa até mesmo as circunstâncias mais difíceis para cumprir os seus propósitos, como vimos pela manhã. A própria igreja demonstra isso. Foi por meio da perseguição que o evangelho se espalhou por todo o Império Romano. À medida que os crentes eram dispersos, levaram consigo mesmo a mensagem de Cristo, e assim a igreja avançava. Isso nos ensina que a vida cristã neste mundo não é isenta de sofrimento. A oposição pode assumir diferentes formas, algumas mais sutis, outras mais intensas, mas ela é uma realidade. Ainda assim, há uma verdade que deve permanecer diante de nós. Deus cuida dos seus pequeninos. E Cristo, o pastor ferido, reina. Ele agora está entronizado. Nada escapa do seu governo. Mesmo o sofrimento do seu povo está sob o controle dele e é usado para cumprir os seus desígnios. E assim o ferimento do pastor não apenas dispersa as ovelhas, ele também introduz o povo de Deus a um caminho marcado por provações, sob a mão soberana do Senhor. Mas em terceiro e último lugar, o texto nos mostra que o ferimento do pastor também produz não somente essa dispersão, mas também um efeito refinador. E aí está o meu terceiro ponto. A purificação do povo de Deus pelo fogo refinador. Versículo 8 e versículo 9. Note atentamente o que é dito. Quando Deus fere o pastor, não há apenas uma dispersão, há também uma divisão. O texto é muito claro aí. O versículo 8 vai nos dizer, note aí, leia comigo novamente o versículo 8, em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu ouvirei e direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é meu Deus. Que coisa extraordinária. Alguns interpretam esse texto como tendo seu cumprimento na destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Quando, de fato, uma grande parte da população foi morta e os remanescentes sobreviveram. Essa leitura, ela possui uma certa conexão histórica. Inclusive, a palavra terra aí, ela se aplica à terra de Jerusalém, à terra de Israel. Contudo, quando nós olhamos à luz da revelação progressiva da Escritura, é mais consistente entender que Zacarias está descrevendo uma realidade mais ampla, que se aplica à igreja, a toda a igreja ao longo da história. O texto revela um princípio importante. A igreja visível sempre foi composta por pessoas diferentes, de diferentes condição espiritual. Nem todos que pertencem a uma igreja local pertencem ao povo de Deus, ao povo redimido. Há uma tendência em certos contextos que trata toda a igreja visível como se cada indivíduo estivesse automaticamente em um estado de graça. A linguagem pode ser até pactualmente correta em um sentido amplo, mas quando aplicada indistintamente a todos, pode gerar uma falsa segurança espiritual. Pessoas que acham que o simples fato de se filiar a uma igreja local fazem parte do povo de Deus. A Escritura, porém, apresenta um quadro mais sóbrio. Dentro da igreja visível, há distinções reais. Há aqueles que de fato foram realmente salvos
e aqueles que não creem. É exatamente isso que Zacarias expressa ao falar de duas partes e uma terceira parte. O Senhor está dizendo que ao longo da história haverá momentos de separação, momentos em que aquilo que é apenas externo será exposto e o que é verdadeiro permanecerá. Ao longo da história isso tem ocorrido em diversas ocasiões. A igreja visível, ela pode em determinadas ocasiões ser reduzida, às vezes drasticamente, mas o fato é que o verdadeiro povo de Deus deve permanecer. Às vezes essa separação, esse refinamento, ele vem quando uma grande parte daqueles que se apresentam como igreja de Cristo abandonam a verdade, como houve no período da Reforma. Às vezes é por uma perseguição por parte do Estado. E aqueles que de fato não creem em Cristo acabam dizendo assim: olha, eu não quero mais servir a Cristo, esse negócio não dá para mim, tem gente morrendo, como aconteceu em algumas ocasiões. E Deus então vai refinando a sua igreja. Haverá momentos de separação, momentos em que aquilo que é apenas externo será exposto, e o que é verdadeiro permanecerá. A igreja visível pode ser reduzida, às vezes drasticamente, mas sempre Deus preserva aqueles que não dobraram o seu joelho a Baal. É sobre esse remanescente que o texto concentra a sua atenção. O versículo 9 declara que farei passar essa terceira parte pelo fogo. Note aí, ele farei passar essa parte pelo fogo, e purificarei como se purifica a prata, e provarei como que prova o ouro. Aqui a linguagem muda, de separação para purificação. Primeiro ele diz, haverá uma separação, mas também haverá uma purificação. Deus não apenas preserva o seu povo, mas ele refina o seu povo. Sim, porque esses remanescentes não são perfeitos, eles precisam ser purificados. A imagem é conhecida, o processo de purificação de metais preciosos. O minério é colocado no fogo, sob intenso calor, as impurezas são removidas, até que reste apenas o metal puro. Era comum dizer que o processo estava completo quando o refinador pudesse então ver o seu próprio reflexo no metal. E é essa figura que Zacarias utiliza aqui. Deus leva o seu povo através de processos que expõe, remova e trata aquilo que não está conforme a sua vontade. Vai então limpando até que a imagem de Cristo possa ser refletida cada vez mais nítida em nós. Nesse sentido é possível compreender a expressão usada no versículo 7, volverei a minha mão para os pequeninos, como uma ação intencional de cuidado, de refinamento. A mão que pesa é também a mão que trabalha, que molda e que purifica. O profeta Malaquias, no mesmo contexto, no mesmo período de Zacarias, utiliza uma linguagem semelhante ao descrever o Senhor como aquele que se assenta como um refinador e purificador de prata. Está lá em Malaquias, capítulo 3, do versículo 2 a 3. Enfatizando que esse processo tem como objetivo de produzir um povo apto para oferecer um culto aceitável a Deus. Assim, o texto nos mostra que o povo de Deus não é apenas preservado, mas ele é trabalhado, refinado, purificado pelo próprio Senhor. Deus purificará o seu povo. Mas essa purificação não ocorre sem processo. Ela exige que seu povo seja conduzido à fornalha da aflição. Esse processo é necessariamente doloroso,
há um sofrimento envolvido, há prova. Mas veja, não é para salvar, porque o pastor foi ferido para resolver o problema que nós não podíamos resolver. Mas é um processo de purificação. O povo de Deus emerge desse processo mais puro, mais moldado, mais conformado com aquilo que o Senhor está produzindo nele. Isso nos oferece uma perspectiva necessária, irmãos e irmãs, sobre o sofrimento. Porque muitas vezes nós nos perguntamos, por que Deus permite que seu povo sofra? Por que enfermidades, fraquezas e dores atingem aqueles que lhes pertencem? É uma pergunta legítima, real, especialmente quando olhamos ao nosso redor e vemos irmãos que estão profundamente afetados por doenças e limitações. Nós enfrentamos isso, sabemos o que é isso, e diante disso o nosso coração questiona, por quê? Mas o texto nos conduz a uma resposta. Deus utiliza a fornalha da aflição como instrumento de purificação. Ele trabalha em seu povo por meio dessas circunstâncias, conduzindo a uma conformidade cada vez maior com o seu Filho Jesus Cristo. Esta é a forma como Deus então vai conduzindo o seu povo. De certa maneira também Ele vai nos lembrando que nós não pertencemos a este mundo, porque mesmo com tantos problemas, tantas aflições, nós ainda muitas vezes nos apegamos a esse mundo como se nós fôssemos ficar com ele para sempre. Mas o sofrimento nos lembra, nós não somos daqui. Este mundo não é adequado. Nós precisamos de algo melhor e maior. Nós somos peregrinos. E Deus usa a fornalha da aflição para colocar em nosso coração esse desejo intenso pelo céu, mas sobretudo para nos formar conforme a imagem do seu Filho. Nesse caso aqui, esse é o propósito do fogo refinador. O resultado desse processo é descrito de forma clara aí no versículo 7. Veja o que acontece quando este processo ocorre. Ele, ou ela, esse povo, invocará o meu nome, e eu o virei e direi, é meu povo, esse é meu povo. Foi por isso que eu feri o meu pastor. Está aí, é este o meu povo, e eu sou o Deus deles. Aqui encontramos, irmãos, uma linguagem pactual, uma linguagem da aliança, uma relação pessoal viva entre Deus e seu povo. Todo aquele processo de ferimento do pastor foi para nos trazer de volta para Ele. Ter um relacionamento vivo, pactual, direto. A Escritura frequentemente descreve essa relação em termos de vínculo semelhante ao do casamento, onde há compromisso, pertencimento e fidelidade. Uma resposta do povo a Deus e uma confirmação de Deus ao seu povo. Essa realidade que já começa a ser experimentada aqui, já nesta vida, quando somos unidos a Cristo pela fé. Passamos a invocar o nome do Senhor, a reconhecê-lo como nosso Deus, e recebemos, por meio da palavra, do Espírito, a segurança que pertencemos a Ele, que somos seu povo, povo do seu pastoreio. Essa experiência, que é uma experiência gloriosa, mas ainda é uma experiência imperfeita, porque há fraquezas, há desvios, há instabilidade, não da parte de Deus, mas da nossa parte. Ainda lutamos contra o pecado, muitas vezes nos afastamos daquilo que professamos, e é por isso que Deus constantemente está nos purificando,
Contudo, o texto aponta para um cumprimento pleno. Chegará um dia em que esta relação será perfeita. O povo de Deus será plenamente purificado, livre, completamente livre da presença do pecado. Então viverá diante do Senhor em perfeita comunhão, sem interrupções, sem infidelidade, sem corrupção. Esse é o fim para o qual o Senhor conduz o seu povo, através do fogo até a pureza. Este, no final das contas, é o motivo pelo qual Deus feriu o seu pastor. Irmãos, você consegue perceber agora? Vocês conseguem perceber agora por que era necessário que a espada ferisse o pastor? Se o pastor não fosse ferido, não haveria purificação para o seu povo, não haveria refinamento, não haveria cumprimento da aliança. Aquilo que Zacarias anuncia, um povo purificado, restaurado, que pertence ao Senhor, só se torna possível porque o pastor foi entregue à espada. E aqui nós somos conduzidos ao coração do Evangelho. Deus, em sua infinita graça e misericórdia, sim, isso soa paradoxal, Deus determinou que a espada da sua justiça caísse sobre o seu próprio Filho. Aquela espada que era nossa por direito, ela era contra nós que ela deveria se levantar, porque nós somos pecadores, nós de fato somos culpados, mas Cristo se colocou em nosso lugar. E quando a justiça divina se levantou para punir o pecado, ele se interpôs. Ele recebeu sobre si o golpe que nos era devido. Ele foi ferido para que nós fôssemos poupados. Ele morreu para que nós vivêssemos. E diante disso, a resposta que exige de nós é muito clara. Devemos viver para Ele em profunda gratidão. Se você é crente, você deve então louvar a Deus todos os dias por esta obra graciosa e maravilhosa. Mas se você não vir a Cristo como Salvador, mas você deseja vida eterna, vida verdadeira, então olhe para este pastor, não para mim, para este pastor que foi ferido. Olhe para aquele que foi transpassado, olhe para aquele que foi ferido pela espada da justiça de Deus, contemple-o. Mas não de forma superficial, contemple-o com arrependimento e fé. Reconheça que foi pelos seus pecados que ele foi ferido. E ao contemplá-lo, aproxime-se dele em humildade. Busque esta fonte aberta, esta fonte suficiente, esta fonte eficaz. Venha a ele e seja lavado, porque a promessa de Cristo permanece firme. Quem crê em mim não perecerá, mas terá a vida eterna. Que Deus abençoe.